nós temos que entender uma outra questão, tá? Qual que é a questão? É aquilo que é chamado de economia da Trindade. Eu vou explicar isso. A economia da Trindade se refere ao papel de cada pessoa da Trindade na execução da obra da redenção. Tá certo? Então, quando o Filho veio ao mundo, ele executa na obra da redenção o assumir um corpo, submeter-se à lei para morrer pelos nossos pecados. Nesse sentido, o que nós vemos? Uma subordinação em relação ao quê? A uma questão funcional, ao ato e à execução de uma obra. Jesus Cristo veio a este mundo para submeter-se à vontade do Pai. E é o que ele fala em João capítulo 10, em João capítulo 17. Glorifica-me, Pai, para que eu glorifique a Ti, com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Correto? Então, a subordinação do Filho em relação ao Pai tem a ver com uma questão funcional, momentânea, onde o Filho assume uma natureza humana, vem aqui para fazer uma obra de redenção a nós. Então isso é chamado de economia da Trindade. Por quê? Porque na economia da Trindade nós vemos o que é próprio de cada uma das pessoas da Trindade. Ainda que aquilo que nós dizemos que é próprio de cada uma das pessoas é dos três. Mas na execução do plano não foi o Pai que morreu, foi o Filho. Então, o que a pergunta, né, que eu falei aqui, quem foi o sujeito da encarnação? O Filho. Mas uma outra pergunta, qual a necessidade da encarnação? Por quê? Porque existiam alguns no passado, como Rupert de Dix, como John Duns Scotus, Alexander de Halley, alguns teólogos do passado, que diziam que mesmo que o homem não tivesse caído no estado de pecado, Jesus Cristo teria que vir ao mundo. É complicado fazer esse tipo de afirmação, né? Desta maneira, porque Cristo veio para fazer uma satisfação penal, recebendo a imposição da ira e do juízo de Deus sobre si, para nos redimir dos nossos pecados. Se não houvesse pecado, eu creio que Deus continuaria a revelar-se a nós, porque nós somos seres finitos e precisamos da revelação de Deus para conhecermos a Deus mais e mais. Quando você estiver no novo céu e na nova terra, não estou falando no céu, no paraíso, no estado intermediário, tá? Eu estou dizendo, quando você estiver no novo céu e na nova terra, depois da ressurreição, que você vier para cá, você vai precisar de revelação. Você vai precisar de continuar conhecendo a respeito de Deus e da sua glória. Nós não precisaremos mais da Bíblia, nós não precisaremos mais de conhecer sobre a nossa salvação, porque ela foi consumada e nós entramos no estado de glória, mas nós vamos conhecer mais de Deus. Deus vai continuar revelando as grandezas da sua glória para nós. E olha, Deus é tão grande que nós viveremos eternamente e nunca o nosso conhecimento será exaustivo. Dá para caber um negócio desse na sua cabeça? Nós vivemos aqui quantos anos? O senhor está com quantos anos? 70 anos. Lá na minha igreja eu tenho uma senhora que é a sogra do reverendo Mauro Meister, não sei se vocês conhecem. Eu falei para o Silas ontem que lá nós temos um grupo que é eu, o Mauro e o Valdeci e o Marlon, só os melhores amigos. Já há muitos anos temos esse grupo, só nós quatro. A gente tem muita proximidade. E Dona Seila, aqui de Goiânia, 85 anos Dona Seila tem. Dona Seila anda com muita dificuldade, mas todo culto que ela pode, ela está lá. Quando ela não pode, às vezes eu levo a ceia para ela nos cultos de ceia, mas ela tem ido constantemente. Dona Seila, uma serva de Deus, que já leu a Bíblia várias e várias vezes. Dona Seila no auge dos 85, o senhor no auge dos 70 anos, quantas vezes? Quem? 93, meu Deus. É cristã? No auge dos 93, não sabem tudo.
não conhecem tudo. Até mesmo porque tem contra eles, e o que nós temos contra nós, que são os efeitos noéticos do pecado que atrapalham nós de conhecermos melhor e com mais profundidade as grandezas do Evangelho. Agora haverá um dia no reino da glória em que os efeitos noéticos serão tirados, nós receberemos um corpo de glória, nós não envelheceremos mais. Nós não teremos os enfados e as canseiras deste mundo, não teremos mais. Nós viveremos para todo sempre, para todo sempre. Não é 1.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos. Nós nunca mais morreremos neste corpo glorioso que Cristo nos deu e nos dará. E mesmo assim, não conheceremos tudo a respeito de Deus. Ele vai continuar se revelando a nós. Não se revelando quanto às questões da salvação. Porque nós já fomos redimidos, já fomos salvos, não teremos mais necessidade disto. Nós já estamos num corpo de glória. Este momento se encerrou, mas nós continuaremos aprendendo a respeito da sua glória, do seu poder, da sua grandeza. Nós o cultuaremos, nós tomaremos ceia com o Senhor, nós plantaremos, nós colheremos, nós desenvolveremos tecnologia. São coisas extraordinárias que nos aguardam. Não vale a pena trocar tudo isso por um prato de lentilha. Não vale, os caras trocam por um prato de lentilha, não foi? O que o Isaú fez? E depois com lágrimas quis buscar o arrependimento. Vocês pensam que todo mundo que se arrepende comove Deus? Deus não deu arrependimento a ele. As lágrimas dele eram de crocodilos. Está escrito lá no texto. Ele buscou o arrependimento com lágrimas, mas o Senhor não concedeu. É tenso, né? Está escrito na Bíblia. Não distante da nossa realidade, porque é uma realidade em nós, mas bem distante da nossa capacidade de dissecar profundamente este tipo de conhecimento. Muito difícil. Os efeitos do pecado em nós, eles são devastadores. E mesmo redimidos em Cristo, eles ainda nos perturbam. Não é? A riqueza da encarnação de Cristo nos leva a fazer uma outra pergunta. Houve alguma mudança no verbo por causa da encarnação? Houve e não houve. A mudança que houve no verbo foi que jamais ele deixará de possuir uma natureza humana. Ele se fez como nós. Nunca mais ele deixa. Ele se fez dessa forma para todo sempre. Entretanto, quando se diz que o verbo se fez carne, não significa dizer que ele deixou de ser o verbo. Ele é o Deus homem. Então houve mudança e não houve mudança. Ok? Quanto ao seu ser essencial, o Logos era exatamente o mesmo antes da encarnação e depois da encarnação. Sua essência divina não mudou. Não sofreu alterações. Por quê? Porque não foi acrescentada uma pessoa divina à pessoa divina. Foi acrescentada uma natureza humana. Uma pessoa é alguém com personalidade, autodeterminação, com capacidade racional, com habilidades de pensar de forma independente. Essas coisas fazem parte da pessoa. Essas coisas não foram acrescentadas ao nosso Redentor. Foi acrescentada uma natureza a ele. A natureza tem a ver com sentimentos, emoções, volições. Essas coisas fazem parte da nossa natureza. Envolve a questão física. Sim, envolve. Você é uma pessoa humana com uma natureza humana. Você tem um pensamento, você tem habilidade autodeterminativa, você tem capacidade cognitiva, você sabe quem você é, essas coisas fazem parte da sua pessoalidade. E você tem uma natureza humana. Essa natureza humana envolve os seus sentimentos, as suas emoções, as percepções do fato à sua volta. E porque você tem uma natureza humana, você tem o quê? Um corpo físico daquilo que é humano. Se você fosse um animal,
você teria as coisas relacionadas a sentimentos e percepções de um animal que escapa absolutamente a nós, porque não é um ser racional. Age por instinto, não pensa. Você pode... Cara, o cachorrinho pode ser ensinado no que for, velho. Que às vezes um limite para ele é o limite máximo, ele não consegue. Põe ele para abrir a porta da sua casa. Só se o cara treiná-lo, e muito para fazer isso. Ele não vai chegar lá e vai ter uma percepção de que pegando na maçaneta e fazendo assim ele vai abrir.